A estreia dessa quarta-feira na Netflix é um documentário sobre Bob Dylan, dirigido pelo grande cineasta Martin Scorsese. Então, se você quiser saber sobre esse documentário, o Rolling Thunder Review, uma história de Bob Dylan, fique com a gente, nós vamos falar sobre ele nesse vídeo. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, porque o seu feedback é sempre muito importante pra gente. Você também pode ativar o sininho aí para receber as nossas notificações e compartilhar esse vídeo aí para ajudar a gente a ter view e ficar rico logo. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que Martin Scorsese é um dos meus ídolos, né? Tipo, junto com o Kubrick, com o Spielberg, é o tipo de cineasta que eu não perco nada do que faz. Sempre que tá lançando filme, eu tô assistindo, e vai sair esse ano o The Irishman, né? Tipo, o irlandês, não é na própria Netflix, com o Al Pacino, com o Robert De Niro, e com o Joey Pesci, que saiu da aposentadoria só pra fazer esse filme. É um cara fenomenal. E ele tem um gosto peculiar também por documentários que falam sobre rock. Ele já fez um bem legal sobre Rolling Stones, ele fez esse documentário, que também ficou muito famoso, fez um já sobre Bob Dylan também, agora ele já tá no segundo documentário sobre Bob Dylan, em que ele fala sobre uma turnê esquecida que o Bob Dylan fez com vários artistas, com mais de 18 artistas dentro de um ônibus, rodando os Estados Unidos no finalzinho dos anos 70, se não me engano, 1976, e na verdade esse documentário ele tenta então resgatar uma época que já não existe mais. Não estava mais existindo naquela época, era uma coisa meio de agonia mesmo, ele estava tentando resgatar uma coisa que estava morrendo na época em que ele fez essa turnê, e agora evidentemente esse sentimento que se tinha naquela época já não existe mais. Na época é o seguinte, o Bob Dylan já era famoso, né? Ele estava dentro de um hiato dele, que fazia tempo que ele não lançava nada, não fazia show, e aí finalmente ele quis voltar. Só que os empresários ofereceram para ele poder fazer show em estádio, fazer uma coisa super grandiosa, né, para que desse muito lucro. Ele resolveu fazer o contrário, ele resolveu alugar um ônibus, lotar de artistas dentro, rodar os Estados Unidos sem marcar show nem nada. Ele só ia para os lugares, tocava em cidades pequenas, em bares, em estádios pequenos não, mas boteco, vamos dizer assim que seja boteco, mas ele ia com esse pessoal, tocava nesses pequenos teatros, né? Obviamente isso não foi lucrativo para ele, não foi lucrativo para ninguém, mas foi uma experiência que aparentemente pelas entrevistas que ele dá nesse documentário para falar sobre essa época foi bastante divertido. E nesse show ele não apresentava só música, né? Tipo, os outros artistas que acompanhavam ele apresentavam também outras músicas, apresentavam mini peças de teatro, também apresentavam poesias, era um show de 3 horas que ele dava, e era uma coisa assim, nunca tinha sido visto por um grande astro da música fazendo isso nos Estados Unidos. Ele abriu mão de ganhar muito dinheiro tocando em estádios e resolveu fazer uma coisa mais íntima, tentando capturar o espírito de uma época que já agonizava naquele tempo. Então o documentário tem essa coisa muito legal de transportar a gente para aquela época também. Ele foi filmado com uma câmera dentro do ônibus, né? Tipo, um cineasta alemão fez as filmagens caseiras praticamente dentro da turnê desse show do Bob Dylan. Foi legal porque dá aquela impressão de que é uma coisa realmente muito amadora, uma coisa muito íntima. Portanto, a gente pode chegar à conclusão de que esse documentário nada mais é do que um enorme vlog que o Bob Dylan fez antes de existirem vlogs. Ele estava lá filmando a sua rotina, mostrando como que eram os shows e tal. E agora, no tempo atual, ele dá entrevistas, e outras pessoas que participaram dessa turnê também dão entrevistas falando sobre tudo que acontecia nos bastidores, quem comia quem, com todo respeito, pra quem não gosta de palavrão, mas enfim, foda-se. Você já deve imaginar que era uma baita de uma festa, tipo, obviamente, Bob Dylan, né, tipo, um dos caras com mais histórias no showbiz americano, mas foi uma coisa legal também que ele fez, uma iniciativa legal que ele teve de juntar essas pessoas, e se você assistir o documentário, você vai ver que vai ser uma caça de pessoas famosas ali, né, poeta Allen Ginsberg, tipo, Joan Baez, até a Sharon Stone aparece, né, levando uma cantada do Bob Dylan, ela é pequena, isso é pedofilia praticamente, mas várias coisas acontecem no documentário de 2 horas e 20 minutos que o Scorsese arrumou muito bem, tem uma montagem fenomenal como é praxe nos documentários e nos filmes do Martin Scorsese, mas aqui nesse caso foi feita uma dupla cujo nome eu não me lembro, não é a Thelma Schoonmaker, que é a colaboradora atual, né, tipo, atual não, desde muitos anos, já ganhou vários Oscars com ele, com o próprio Scorsese, no trabalho de edição. A edição nesse filme também é realmente fenomenal, as entrevistas são deliciosas de assistir, Bob Dylan falando, fazia tempo que não dava entrevista, falando sobre essa época, né,
dessa turnê, dessa mini turnê que ele fez. Enfim, não tem muito o que dizer a respeito disso, dizer que esse documentário é excelente, é ótimo, não tinha como não ser, né, com todas as pessoas envolvidas. E pra gente aqui do 5 Tons, esse documentário recebe nada mais, nada menos do que a nota 10. Uma coisa, antes da gente terminar, é que muita gente pode achar que o documentário, quando tá transcorrendo, né, ele pode levar do nada a lugar nenhum, é só um vlogzinho mesmo. Mas quando chega nos seus minutos finais, o documentário ganha um sentido impressionante a respeito de algumas coisas que o Bob Dylan fala e que toca diretamente não só para quem estava ali naquela organização, né, da turnê, quanto pra gente que tá assistindo também. É uma reflexão sobre a vida que é muito importante. Resumidamente, a vida é feita pra criar. A gente não pode ficar parado de jeito nenhum. Eu acho que o Bob Dylan é a grande prova disso. E é claro, tem música maravilhosa, música fantástica, uma coisa muito psicodélica, enfim. Assista esse documentário que é muito legal, você vai gostar bastante. Se você gosta de Bob Dylan, você vai adorar. Se você não gosta de Bob Dylan, você vai adorar também. Assista, não perca. Então é isso, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente agradece aí a sua audiência e a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons. Grande abraço pra você e até logo.